Olá, pessoal. Muito boa tarde. Obrigado aí para os colegas e colegas que decidiram se juntar à Aberta Saúde, à ArcelorMittal, nessa iniciativa tão bacana. A gente sabe que o mês é um mês que a gente tem que realmente ficar preocupado, né, se ocupar disso, porque é um tema que envolve saúde mental, deixou de ser algo de revista, deixou de ser algo de televisão, deixou de ser algo longe da gente, para se tornar algo muito próximo, muito sério e que merece a gente destinar um tempo do dia nosso, enquanto organização, para poder falar, para poder conversar com vocês sobre o assunto. Eu queria convidar vocês a participar ativamente dessa live. No campo lá que vocês estão vendo lá de chat, vocês vão poder mandar as perguntas. Por conta do tempo ser menorzinho, não vai dar para a gente responder tudo aqui, mas eu me comprometo a pegar todas as perguntas e responder para vocês depois. Dito isso, deixa eu me apresentar primeiro, antes de começar a falar para todos vocês. Antes disso, o pessoal do meu backstage, eu tenho um backstage, gente, eu tô chique, tá tudo ok aí em relação ao som, tá tudo jóia? Show! Você vê como é que eu tô chique hoje, tem backstage na live, é um negócio impressionante. Enfim, me apresentar para quem não me conhece, eu me chamo Vander, eu sou casado com a Lud, já tem quase 16 anos, 20 anos de relacionamento, sou pai do Matheus, trabalho na ArcelorMittal desde 2006, atualmente eu trabalho na usina de Monlevade, tive uma passagem curta, mas muito especial pelo escritório central, mas o mais importante é dizer que eu tenho muito orgulho de trabalhar na empresa e tenho vários amigos que se tornaram amigos porque trabalham na mesma empresa do que eu. E a minha formação de base, que levou o pessoal da Aberta a pensar assim, será que ele tem condições de falar sobre o assunto? A minha formação de base é em psicologia, eu tenho muito orgulho de ser psicólogo. A minha leitura do cenário diário é em psicologia e eu comecei na empresa como psicólogo. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é nada mais, nada menos do que não só uma crença, mas algo que realmente eu acredito muito que dá para a gente fazer no dia a dia e que a gente precisa realmente tentar pegar isso para a gente, não sendo psicólogo, obviamente, mas tentar aplicar um pouquinho dessa leitura no dia a dia. Também uma outra coisa, nós vamos disponibilizar esse material é de vocês, usem à vontade, em casa, com a família, com os amigos, enfim. O que a gente quer é que isso se espalhe de uma forma contagiante, de forma positiva. Bom, todo mundo está vendo o meu primeiro slide aí. Eu queria deixar alguma coisa bem clara para vocês a respeito do modelo de aprendizagem humana, porque a gente escuta sempre aí que o ser humano ele aprende no amor e na dor. A gente sempre, eu pelo menos cresci com isso, ouvi isso de muita gente repete isso, e não que esteja errado, tá? Mas eu quero dar um outro viés para isso, porque o amor e dor são consequências de um mecanismo de aprendizagem muito mais complexo e que realmente faz a diferença quando a gente trata de saúde mental, quando a gente trata de depressão, que é esse próximo que eu vou pedir para passar para mim. Esquece então o amor e a dor e pensa sempre nesse cenário. Nós aprendemos por meio do prazer e por meio do sofrimento. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se eu tirar o prazer da vida da pessoa e se eu tirar o sofrimento da vida da pessoa, ela não vai aprender. Porque lá atrás, quando eu estava falando com vocês, o amor e dor podem ser consequências tanto do prazer quanto do sofrimento. E o que está acontecendo hoje na sociedade? Nós estamos tentando arrumar um jeito de desvirtuar esse modelo de aprendizagem, que não é meu, tá? Só para deixar um parênteses aqui. Tem um psicanalista que chama Adler, que trabalhou com Freud, e o Adler trouxe esse modelo para a gente dizendo o seguinte: você quer matar o ser humano? Você tira dele o prazer e tira dele o sofrimento. E o que nós, enquanto sociedade, nós estamos trabalhando para fazer hoje? Amplificar o prazer ao máximo, ou seja, o cubo mágico é só uma cor,
Não está proibido perder no cubo mágico, você dentro do cubo mágico, você junta lá as pecinhas para montar. Não pode mais perder no cubo no mágico e não pode sofrer. Então, segundo o Adler, e é uma crença que eu compartilho com vocês, uma das fontes que está gerando todo esse cenário de saúde mental que nós estamos vivendo é que nós estamos tirando o sofrimento das pessoas, nós estamos tirando a oportunidade das pessoas de sofrer. E quando eu falo isso, na coisa mais básica do mundo, do sofrimento, a gente acaba amplificando o prazer. Ora, se eu vivo num lugar onde só se existe o prazer, quando eu sofrer, quando eu tiver que sofrer, e eu vou sofrer, é fato, né? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou aprender a lidar com isso tudo? Então, de certa forma, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: nós vamos ter que aprender a sofrer. Né? E eu dou aula também, eu brinco com meus alunos o seguinte: o mundo ficou mais chato depois que o mertiolate parou de arder. Até o mertiolate da gente, que a mãe da gente passava, que ardia, que nós saíamos rolando no chão lá quando eu era criança, quando ralava o joelho no chão, até nisso o mundo está ficando chato. Então, o que a gente precisa aprender com essa curta mensagem podemos ter prazer, sim, é sensacional, é ótimo, né? Você comeu um brigadeiro de colher, ô louco, você tá louco, isso é coisa, né? Coisa boa demais. Agora, quando a gente tiver que sofrer, nós temos que tentar extrair a melhor coisa para a gente daquilo ali, independente do tamanho do sofrimento. E hoje as pessoas estão adoecendo porque Adler vai gostar de ouvir isso onde quer que eles estejam, onde quer que ele esteja, que a gente está parando de sofrer. Vamos em frente. Vou avançar, porque senão eu falo até 10 horas da noite para vocês. Queria falar de um outro ponto também, pedindo auxílio para o nosso amigo portenho Quino, que faleceu agora em 2020, que é um brilhante cartunista argentino. Convido vocês a conhecer a obra. Não somente a Mafalda, mas tem muita coisa bacana que o Quino fez. E a gente não fala sobre isso. Ou seja, de certa forma, nós, enquanto líderes, se a gente quer fazer as pessoas se sentirem bem, e quando eu falo líder, não me refiro ao cargo que cada pessoa que está me ouvindo aqui ocupa, não tem nada a ver com isso de cargo, mas quando a gente se refere à liderança, é o modus operandi, é o jeito de ser. Então, se a gente está pretendendo fazer as pessoas se sentirem bem, nós precisamos rever alguns valores que nós estamos repassando. E é fato, é irresistível isso. Foi um trajeto de 300 metros, é irresistível você não pegar o carro e ir, dependendo da cidade onde você mora. É irresistível não pegar o celular para ficar vendo aquelas bobagens que a gente adora morrer de rir. Não é difícil as pessoas atrelarem sucesso à quantidade de dinheiro que a gente tem e agradecer a Deus porque está ganhando dinheiro. Não é difícil a gente ver isso acontecendo. E não é difícil a gente acreditar que cultura é aquilo que eles querem que a gente seja levado a pensar. Então, antes mesmo da gente se sentir bem, a gente precisa rever os valores que a gente está criando para as pessoas. E nós falhamos. Quando eu falo nós, eu me incluo nisso. Quando eu falo com meu filho que, ao invés de eu ficar com ele lá na mesa, Matheus, agora não está na hora, nós estamos conversando aqui, o pai e a mãe, toma o celular para você jogar um jogo, de certa forma, eu estou realmente pensando um pouco mais nisso, em que tipo de mensagem que eu estou passando para as crianças, que tipo de mensagem que a gente está passando para o mundo. E o mundo está, de certa forma, todo desnorteado, desde quando teve o cenário da pandemia. Então, acaba que em qualquer lugar que a gente chega, a gente vê que está um pouco desnorteado, que as pessoas estão mais sem paciência. Isso tudo é um cenário complexo para a gente pensar e saber como é que a gente vai agir. Então, o convite antes que eu faço da gente se sentir bem é a gente tentar rever os valores daquilo que a gente está passando para as pessoas. Não existe coisa melhor do que o exemplo, não existe coisa melhor do que um valor bacana que você passa para frente. E a gente precisa passar isso com muito carinho, com muito amor no coração. Vamos em frente. E aí eu vou entrar agora no nosso problema. O problema que está acontecendo é isso que vocês estão vendo aí hoje, essa marginalização de coisas que, de fato, não são doenças mentais, mas que estão sendo tratadas como. E qual que é o perigo disso? O perigo disso é de quando realmente a gente tem o quadro, não ficar claro para as pessoas de que isso realmente faz sentido, que está avacalhando a vida das pessoas, ou se isso realmente é de um fato circunstancial.
Lembra do Adler que eu trouxe no início lá? A gente tem que aprender a sofrer. Então não adianta eu sofrer e buscar uma química para tentar compensar. Quando eu falo química, é qualquer uma. Então eu usei o exemplo aí lúdico do Rivotril, mas de lúdico ele tem só essa figura que eu trouxe aí. É um remédio muito forte que ele precisa ser melhor usado. Isso serve para o Rivotril, serve para um monte de outras coisas que a gente está ouvindo falar, que as pessoas estão buscando, pura e simplesmente porque tiveram um dia ruim, ou porque tiveram uma coisa que não deu certo como planejado, ou que tiveram uma expectativa que não foi atendida. Então, um ponto-chave que eu queria marcar para quem está me ouvindo aqui é isso. A gente precisa fazer a distinção entre realmente o que é, de fato, uma doença, o que é que caracteriza essa doença, o que é que faz essa doença acontecer, qual é a frequência de comportamento que essa doença tem, ou aquilo que, mero e circunstancialmente, é uma situação pontual. Aconteceu, vai passar. Então, não vamos cair nessa de que tudo na vida vai ficar mais fácil se eu usar Rivotril. Não é bem a verdade. Não é bem isso que está sendo feito. Não é isso que os médicos aconselham. A gente precisa tratar esse assunto com uma seriedade um pouco maior, mas com toda a delicadeza, com toda a condição que a gente pode tratar esse assunto, sem ter medo, sem ter vergonha, sem ter mimimi de falar de um assunto como esse. Vamos em frente, que agora nós vamos falar do que interessa. Eu queria explicar para vocês uma coisa em relação à depressão. Apesar da depressão não ser causada quimicamente, porque depressão, do mesmo jeito que um episódio pode causar um sofrimento em mim, mas pode não causar um sofrimento no outro, a depressão ela se manifesta quimicamente no organismo. E o que eu desenhei de forma muito simplória, até peço perdão aí para o pessoal da medicina que estiver me vendo aí, me desculpe, tá? Mas o que eu quero é passar a mensagem. Para facilitar as sensações positivas, bacanas que a gente tem no cérebro, nosso cérebro joga junto com a gente, né? Ao contrário do galo, que não joga nada, o cérebro joga junto com a gente, né? O que o cérebro faz? Ele produz substância para te ajudar a sentir mais as sensações. Olha que coisa bacana que o cérebro faz. Para essa substância especificamente, a serotonina, ela faz uma conexão com as situações que geralmente nos trazem prazer. Para sensações que nos geram prazer, que nos geram vontade de agir, que traz coisa boa, que traz sentimentos muito, muito bacana da gente passar para todo mundo, enfim. E o que acontece quando a gente começa a se deprimir? O nível de serotonina presente no nosso cérebro ele passa a cair. Ou seja, o que acontece com a pessoa que entra num quadro de depressão? Os episódios onde ela tinha condições de se sentir mais feliz, ela passa a não fazer mais. E os episódios que ela sentia tristeza ou sofrimento ou algum problema que ela tem, perduravam mais, duravam mais. Olha a matemática como é que fica esquisita na depressão. Se eu sinto menos prazer por menos tempo e eu sinto tristeza, sofrimento por mais tempo, existe uma descompensação química no cérebro e por isso que eu sempre falo, se a pessoa é diagnosticada com depressão, ela precisa buscar duas ajudas. Aí eu estou sendo aí muito técnico com vocês aqui. Primeira ajuda é a ajuda de um psicólogo, né? Não estou puxando sardinha para o meu lado, não. Mas quando a gente pede ajuda para um psicólogo, o psicólogo, na sua maneira de ouvir, na sua maneira de tratar aquele caso, ele vai tentar trazer luz para as circunstâncias que estão causando os episódios de sofrimento que você está passando por ele. Essa é a função do psicólogo. Tentar tirar a venda dos olhos e falar assim, olha, o que está causando junto, ele vai fazer isso junto com você, ele não vai te dar receita de bolo. É um processo que tem que ser construído. Mas ele vai trazer a luz para isso daí. Por outro lado, o psicólogo, como ele não pode receitar remédio, ele sabe que ele precisa dessa compensação química que o cérebro da pessoa precisa, por conta da queda do nível de serotonina, e aí a gente tem que entrar com o psiquiatra para ele saber a dosagem certa do medicamento,
saber qual medicamento a ser usado para tentar fazer a pessoa sair do quadro. Porque qual que é o problema da depressão, gente? Além de ser uma doença horrorosa, que eu sempre digo que só quem teve depressão, ou só quem, como eu, já tratou depressão de uma pessoa, porque, acreditem ou não, eu já tive uma clínica de psicologia, é muito difícil, é uma situação horrorosa, e o pior disso é que ela pode se agravar. Quando a depressão se agrava, ela entra num outro quadro, que é classificado como uma outra doença, chamada de melancolia. E quando a pessoa chega em melancolia, pessoal, infelizmente o prognóstico, né, que a turma médica gosta de dizer, o prognóstico não é bom. Porque aí já é um estado de depressão profunda e a atuação tanto do psicólogo como do psiquiatra, ela é muito comprometida. Agora, a gente tem alternativas para isso que eu vou falar mais à frente. Pode passar, por favor, o slide para eu poder avançar. Bom, sobre o diagnóstico, pessoal, eu queria dizer para vocês primeiro que é ordem você não se sentir bem todos os dias. Não tem condição humana de todo mundo estar bem todos os dias, de todo mundo estar feliz, todo mundo dormiu bem todos os dias. É impossível. Então, lembra que eu falei lá no início, nós estamos criando uma sociedade para amplificar sensações de prazer? Então, pera lá, gente, não cai nisso, não. Sabe? E nós, brazucas, né? Não sei se tem algum colega de outro país me ouvindo, peço perdão, mas nós, brasileiros, a gente é muito disso, né? De dar o tumé, né? De ficar em cima do muro. Como é que você tá bem? Ah, tô bem. Até, não me enche o saco, sabe como? Cara, assim, é muito ruim isso. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho legal é a gente tentar quebrar um pouco essa resistência de falar realmente o que a gente sente. Obviamente, no ambiente de segurança, isso se torna mais fácil. E a liderança tem um papel muito, muito crítico nisso, porque nós, quando a gente está com os nossos times, a gente tem que criar espaço para que isso aconteça. As pessoas com quem eu tenho o privilégio de trabalhar aqui na usina de Monlevade, principalmente as pessoas que trabalham aqui comigo na área de pessoas, a gente sempre combina isso. Gente, podemos chorar, não, vamos chorar aqui dentro, né? Ferrou o dia, todo mundo tem isso, né? Lascou o dia, vamos cá dar uma chorada aqui, não tem problema não. Né? Tem dia que também, por incrível que pareça, este que vos fala tem vontade de chorar. E às vezes a esposa não entende isso. Eu vou contar o caso assim rápido, porque está muito sério o tempo. Às vezes a gente põe, não sei se vocês são assim, mas eu sou meio da roça, né? E às vezes eu ponho umas músicas, que tem umas músicas da vontade de você chorar. Sei lá, ela te toca de alguma, você dá uma chorada, porque ali você limpa, ali você lava o trem todo lá, e a Lud olha para mim e fala assim, mas o que é isso? Você está chorando? Mas é emoção. Então a gente precisa ser mais assim. E cai no segundo ponto que eu estou trazendo para vocês, desse negócio, a gente precisa parar de babaquice, sabe? Que nem tudo é frescura. Então, se um colega nosso fala para a gente que não está bem, acho que a primeira coisa que a gente tem que oferecer, ofertar para ele, é de realmente acreditar que aquilo ali não é uma frescura, que aquilo ali é talvez um indicativo de que nós, enquanto liderança, a gente precisa criar um ambiente para que as pessoas possam fazer isso sem que elas sejam discriminadas, sem que elas sejam perseguidas, né? Isso eu acho que é palavra de ordem. E o que define o quadro, o que define o que a gente chama de depressão, de fato, é o excesso de evento. Então, compartilhar um dia triste, ok, todo mundo vai ter. Compartilhar vários dias tristes ininterruptos, opa, sinal de alerta e vão procurar ajuda. E a outra figura aí, não é para dizer que a gente tem que usar máscara, não, tá? É para dizer que a gente deve, né? Quando você está triste, seja triste. Quando você está bravo, seja bravo. Não seja demais, tá? Porque senão as pessoas vão assustar quando você estiver muito bravo, assim. Quando estiver feliz, seja feliz também. Quando eu falo aí com essa figura das máscaras, não quero ludibriar, não quero dizer nada ao contrário do que eu estou dizendo para vocês. A gente tem que viver as emoções de uma forma mais saudável. Esse é um ponto importante que eu queria mencionar nessa oportunidade aqui. Vamos em frente, por favor? Bom, os sintomas, só para lembrar, tá, gente?
Google não sabe patavina nenhuma, tá? Google é burro. Google não estudou. Google não fez trabalho científico, tá? Não entregou artigo científico. Médico e psicólogo fizeram isso, tá? Então, assim, quem define diagnóstico é o médico ou o psiquiatra, né? Desconsidera o resto, né? Ah, vou conversar com um vizinho aqui e o vizinho, no alto do seu saber googolístico, pesquisa no Google e categoriza o pessoal que você está com depressão. Calma. Tem muitos outros quadros que podem deflagrar da depressão, ansiedade e tal. Mas tem alguns sintomas que a gente merece chamar atenção. Excesso de insônia, excesso de sono versus insônia, comida em excesso e inanição é quando você não tem fome, tristeza que não para, perda de prazer, agressividade, desinteresse. Esses são alguns, eu estou colocando sintomas, tá, gente? Mas para nós da área de saúde mental, são alguns indicativos que merecem pesquisa. Então, se isso está acontecendo com você, por favor, procure ajuda especializada. Ou compartilha com um colega, e o colega que ouvir isso fala, bicho, vamos procurar uma ajuda especializada, vamos procurar quem pode nos ajudar. E a gente, na nossa empresa, abençoado, tem uma série de estruturas que podem nos ajudar. A gente tem a medicina no trabalho, a gente tem a aberta, a gente tem o nosso líder, tem muita gente querendo nos ajudar. Vamos em frente. Bom, alguns enfrentamentos, obviamente, eu resisti, tá, para colocar esse slide aqui, mas tem coisa que ajuda a gente a enfrentar esses cenários todos. O primeiro que eu queria mencionar da figurinha aí, saber ouvir também é uma arte. Nós precisamos parar de preocupar em ouvir as pessoas para tentar rebater. Então, você já fica ouvindo e rebate, né? Às vezes a pessoa compartilha com você uma situação, por exemplo, cara, eu tô com um problema em casa porque tá acontecendo isso, isso e aquilo. Ao invés de puramente você receber aquele problema, né, da pessoa, falar, cara, eu tô sentindo muito, não sei nem o que te dizer, tal. Você já dá um exemplo contra, né? Olha, já aconteceu comigo também. Não sei. Receba a pessoa, né? Coloque o tapete para a pessoa pisar e colocar para você uma situação. Ouça, nós estamos ouvindo pouco. Outro ponto é saber que tudo passa, tudo muda, a vida é assim, uma hora, né, vai estar tudo bem, uma hora não vai estar tudo bem, e está tudo certo, é assim que a vida é, né? O mertiolate vai arder, né? De vez em quando nós vamos ter que tomar bezetacil, né? Bom que eu estou colocando todos os traumas de infância para vocês aqui, do que minha mãe me fez passar, mas está tudo certo. A figura do cachorro e do gatinho aí, é isso, nós precisamos de um mundo de mais tolerância, um mundo de mais empatia, de mais compreensão do lado do outro. A polarização hoje, ela não é só política, tá, gente? Ela está acontecendo no planeta inteiro. Então, as pessoas estão muito na cabeça assim, eu estou certo, e se você não fizer o que eu estou pensando, ou não agir do jeito que eu quero, você está errado. Não é bem assim que o planeta é, não é bem assim que o planeta foi criado. A única contravenção que eu tenho é não vamos brigar para as pessoas por conta do ponto de vista diferente, político, ético. Não briga por causa disso, não. Briga por conta de gosto musical. Não, se alguém falar que Led Zeppelin é ruim, você briga com a pessoa, aí está liberado. Agora, por questões políticas, não vamos, tem mais coisa importante, né, para a gente poder brigar na vida nossa. Tem um remédio que eu gostaria de indicar para vocês aqui. Psicólogos não podem receitar remédio, mas eu vou, me denuncie no meu conselho, se for o caso. Eu gostaria de receitar o bom senso. A distribuição é gratuita, Davi, não precisa de prescrição médica para usar bom senso. Usa bom senso de manhã, 2 doses. Bom senso na hora do almoço, 3 doses. Bom senso de tarde, 4 doses. Bom senso à noite, 5 doses. Pode usar à vontade. Se entupa de bom senso. Tem problema não. Agora usa. Vai te fazer bem. O outro e último ponto que eu queria colocar como enfrentamento para quem está me ouvindo aí, pessoal, é equilibrar. Muitas vezes a expectativa é muito alta e a realidade não é tão boazinha do jeito que a gente imagina. Então, eu costumo até brincar assim, a expectativa do evento é melhor do que o evento em si. Então, calibra a sua expectativa, porque se você calibrar demais sua expectativa e a realidade for te contrapondo, for te colocando no outro patamar, essa diferença que vai existir no gráfico entre o que vocês estão vendo aí de expectativa e realidade
Para isso, nós damos o nome de ansiedade. E se a ansiedade é muito alta, uma hora ou outra ela pode virar depressão. Então, se você calibra a ansiedade com realidade, né? Eu quero ganhar na Mega Sena. Jogue na Mega Sena. Porque se você não jogar na Mega Sena e que continuar querendo ganhar na Mega Sena, você vai ficar ansioso. Então, é um exemplo simples, mas eu acho que dá para todo mundo pegar o que estou querendo dizer. Calibra com aquilo que é possível. Não adianta mirar a lua se você não sabe voar. Então, isso é fonte de ansiedade. Para os engenheiros que estão me ouvindo, deve ter engenheiro me ouvindo. Lembra, gente, a diferença do gráfico aí no eixo Y é a ansiedade. Só porque o engenheiro você tem que dar uma mão para ele, porque né, esse assunto assim. Estou brincando, viu, engenheiro? Gosto muito de vocês. Vamos para frente. Bom, o último recado aí para os líderes. Eu estou trazendo um conceito rapidão aqui de liderança ambidestra. Quando eu falo com liderança ambidestra, quer dizer, o ambidestro é o quê? O cara que escreve com a mão direita e com a mão esquerda. Eu já tive que fazer isso, porque eu sou canhoto, eu quebrei minha mão esquerda, tive que aprender a escrever com a direita. Hoje, nem tanto mais. Mas a ambidestria é isso. E para a liderança, quando se fala em ambidestria, significa liderar a estratégia, liderar a performance, liderar stakeholder e liderar pessoas. Tem no meio aí, um negócio azul no meio aí, que faltou a quinta forma de liderar, que é o liderar você. Então, eu estou fazendo um convite aqui para vocês todos líderes, porque todo mundo fala como é que as pessoas estão se sentindo, como é que as pessoas estão vivendo problemas, e é pouco falado sobre o que nós, líderes, sentimos, né? Então, assim, se dê um espaço também para liderar você, para saber dos seus pontos fortes, dos seus pontos de melhoria, aquilo que você não sabe, que você não dá conta, né? Líder não tem que dar conta de tudo, não. Não é bem assim, não. Líder tem que falar assim, não dou conta, não estou bem, estou sofrendo. Não tem problema, não. Isso não vai te fazer de você menos ou mais líder, não. Então, se você quer ser um líder ambidestro, que é o conceito mais moderno de gerenciamento que existe hoje no planeta, você tem que começar liderando você, senão você não vai liderar o resto, não. E é parar de normalizar as coisas que te fazem mal já vão te fazer bem. Aí você pode pensar, Wanda, mas liderar isso tudo é difícil, tem que virar um super-herói, né? Passa para frente, por favor. Você pode se sentir um super-herói somente se você fazer essas 7 coisas aí para o tio Wander. Primeiro, admitir que você não sabe tudo, ser grato por aquilo que possui, sair da zona de conforto, aprender a errar, prestar atenção no capricho. Fazer as coisas com capricho é bom demais, rapaz. Outro dia, o aniversário da patroa, né? Aniversário de namoro, fiz 20 anos de namoro, olha que coisa sensacional. Mandei um buquê para um girassol. O que ela mais gostou? O cartão que eu escrevi para ela. O cartão foi mais importante do que o girassol. O que é isso? Capricho. Capricha nas coisas que você faz, que você vai ver que o negócio vai ficar bom. Lidar bem com as coisas da vida. Hoje, por exemplo, aqui eu comentei um caso com a turma aqui, acabou a luz onde eu moro, aí tem que abrir o portão da garagem com a mão, rebentei minha mão, o portão não fechava, sujei todo de graça, cheguei aqui dando risada. Por quê? Porque tem coisa que não está no seu controle, não, só acontece. Vou fazer o quê? É fácil fazer? Não é, mas se você conseguir fazer, você vai ser super. E olhar e dar atenção àquilo que você pode controlar. Tem coisas que a gente não controla. Infelizmente, é assim que a vida é. Se você fizer esse 7 aí sim você pode sentir super, igual a figurinha aí. Se não for desse jeito assim, nada de super, tá? Estamos acabando. Eu estou botando aí algumas outras coisas para vocês usarem indiscriminadamente. Pode passar, por favor. Aí, ó, você escolhe o que você quer usar aí, tá? O que custa dizer muito obrigado, bom dia, boa noite, por favor? Nossa, você é tão gentil. Dá um sorriso, né? A gente ainda tem colega não, que rosna, né? Você pergunta, como é que você tá? O cara rosna para você, né? O cara, né? Não. Use isso aí, né? Dá parabéns. Nós, na nossa empresa, a gente tem dificuldade de comemorar a vitória. Então, fez uma coisa bacana, você viu que o seu colega fez, dá parabéns pro cara. Que custa? Isso não custa nada, né? Então, boa tarde, pedir por favor. Ah, não, mas é frescura. Não é frescura pedir por favor. Por favor, você poderia fazer? A pessoa te entrega um negócio, poxa, que gentileza da sua parte e tal.
Cara, nós estamos precisando usar isso aí um cadinho mais no dia a dia, sem muita cerimônia, sabe? Então usa isso daí indiscriminadamente, é mais uma dica aí do Wander para vocês. Pode passar, por favor. E, obviamente, eu queria encerrar com um estoico, né? Eu falei muita coisa que eu falei de estoicismo, que é um assunto que eu tenho estudado, fiz um curso recente, eu já gostava de estoicismo desde a minha época da faculdade de psicologia, depois eu fui fazer filosofia, gostei mais ainda. Mas o estoico é muito disso, né? De entender a situação e agir como ela. E um grande exemplo de um estoico na literatura brasileira é esse aí. Essa frase eu coloquei na porta da minha sala aqui quando começou a pandemia, porque a gente estava naquele desespero todo. Para a gente não se esquecer, eu queria pedir a permissão para ler a frase para quem está me ouvindo. Correr da vida embrulha tudo, a vida é assim. Esquenta e esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, ser capaz de ficar alegre, mais alegre no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. Nós estamos vivendo um mundo difícil, um mundo que vai ficar cada vez mais difícil viver, com cada vez mais desafios, e vai exigir muito da gente sabedoria, porque o que ele está dizendo aí é para a gente ter sabedoria, não é para ser alegre o tempo todo, não é para ser triste o tempo todo, é pura e simplesmente para a gente aprender a ser mais alegre. É isso. Pode passar, por favor. Queria convidar quem está me ouvindo para, se tiver com o celular na mão aí, passar o olhinho no QR Code aí, que é o planner da Aberta. O planner é um desenho esquemático que vai ajudar você a gerenciar a sua vida de uma forma completa, tanto no aspecto físico, mental, financeiro. É uma baita iniciativa da Aberta. Eu já tinha visto, já adorei, porque tem muita coisa que você pode colocar, inclusive com plano de ação, tem anotação que é sua. É um presente que a gente está dando para os empregados, que a Aberta Saúde está colocando para os empregados, para vocês fazerem uso à vontade, no seu dia a dia, é seu. Então usa, né, para te fazer bem. Nós estamos precisando de coisa para nos fazer bem. E o último ponto, obviamente, que a gente está com essa iniciativa no mês de setembro, é agradecer a turma que se juntou a nós aí nesse curto espaço, agradecer o tempo de todo mundo, espero que tenha sido válido. Quem tiver dúvida pode me mandar, quem quiser conversar me liga, não tem essa, vou chamar o Wander, eu estou no Teams aí direto aí, agora assim, ó, não estou no Tinder não, tá? Eu estou no Teams, tá? Então todo mundo pode me chamar, mas por favor, avalie para nós o evento, é importante para a gente poder sempre melhorar. E tirando por último, agradecer os meus queridos colegas da Aberta pelo convite gentil, singelo, para trabalhar um tema tão delicado, mas para todo mundo que está ouvindo, espero que tenha chegado a mensagem de que a gente precisa cuidar bem do nosso coração, e a gente vai conseguir fazer isso se ajudando, falando mais a respeito de um assunto que às vezes nos incomoda, mas para fazer diferença para a vida das pessoas. Eu passei 3 minutos do meu tempo, agradeço a todos a companhia, boa tarde para todo mundo e a gente se vê por aí. Valeu!